Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Guilherme Gonçalves de Freitas, sou eu aí no canto da tela. Estou fazendo um processo seletivo para instrutor no SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, da cidade de Catalão, Goiás, na qual existe um tema que é a linguagem de programação orientada a objetos. É um tema bastante extenso, mas nele, especificamente, nós vamos falar de classes, atributos, métodos e propriedades. Então, especificamente, falaremos disso nessa microaula de hoje aí. Dentro da apresentação de hoje, nós teremos conceitos de orientação a objeto, abstração, mensagens, classes, objetos, atributos, métodos, notações e linguagens. Tá? O foco da aula é mais a conceituação. Vai ter pouca coisa de código aí mesmo. Tá? Então, hoje nós vamos focar mais no conceito aí. Orientação a objeto. Orientação a objeto foi uma quebra de paradigma. Se antes a gente tinha as linguagens procedurais, né? Você começava lá de um determinado ponto e terminava no final do seu código aí, onde era difícil eu reutilizar código. Por exemplo, na linguagem C você tinha que criar bibliotecas, a gente chamava as bibliotecas H, e aí para utilizar isso você tinha que entender toda a biblioteca, como é que ela funcionava, então não era um negócio muito fácil você ficar reutilizando o código. Então, um desenvolvedor para utilizar código de outra pessoa era um negócio bem difícil aí. Com a programação orientada a objetos, cuja sigla é PO, nós podemos criar tipos de dados personalizados, não utilizar só os primitivos, e nessa programação orientada a objetos, ela é basicamente focada no conceito de objetos. Então, isso aqui foi uma mudança de paradigma mesmo, uma melhoria, uma grande melhoria aí, significativa. Quais são as vantagens de você programar, né, desenvolver já utilizando a orientação a objetos, a sigla aqui OO para a orientação a objetos. Você vai fornecer uma estrutura modular para a construção de programas. Você vai desenvolver o seu software, os seus programas em módulos separados aí. Tá? Isso vai deixar o seu software muito mais fácil de manter, porque quando você quer mudar, você muda só o módulo que você queira aí. Mas a grande vantagem que eu acho mesmo é o reuso do código. Um desenvolvedor, o desenvolvedor que desenvolve orientado a objetos, outros desenvolvedores podem pegar o código dele e utilizar isso de forma fácil e rápida, e consegue entender. Por quê? Porque ele não precisa entender tudo que foi desenvolvido por outro desenvolvedor. Ele vai apenas utilizar, ele pode utilizar isso em aplicações diferentes, sendo que não precisa entender internamente como isso foi implementado. Ele vai apenas utilizar esses objetos. É o conceito aí do encapsulamento. Então, isso facilita bastante para os desenvolvedores aí. Dentro da orientação a objeto, nós temos o conceito da abstração, onde você só vai analisar os problemas, alguns problemas específicos no que você quer desenvolver, deixando outros aspectos de lado aí. Indo aí para nossas referências aí, em Correia e Tafner, né? Esse é um livro de 2006. Programação orientada a objetos surgiu lá nos anos 90, né? Então a gente tem bastante bibliografia e referências aí na internet. Então, nessa referência aí foi falado que, pelo princípio da abstração, nós isolamos os objetos que queremos representar no ambiente complexo em que se situam. E esses objetos representamos somente as características que são relevantes para os problemas em questão. Então, nós vamos abstrair, nós vamos analisar apenas alguns problemas, apenas alguns aspectos aí. Dentro da orientação a objeto, nós temos principalmente o conceito das classes. O que é uma classe? A classe ela representa uma ideia ou um conceito de objetos que tenham propriedades similares. Tá? Como que a gente constrói essas classes? As classes são blocos de construção, são os blocos de construção mais importantes dos sistemas orientados a objetos. E tem responsabilidades bem definidas dentro de uma aplicação, dentro de um software. As classes são uma coleção de objetos descritos com os mesmos atributos e operações. Nós vamos aqui, dentro dessa nossa microaula, também aprender o que são atributos e operações aí. Nós podemos ver as classes como um molde para os objetos. Nós temos até uma
uma imagem aqui que representa muito bem como funciona uma classe e um objeto aí. Nós podemos pensar as classes como se fosse uma planta de uma casa. Um arquiteto desenhou uma planta. A partir dessa planta, então essa classe, consegue criar vários objetos, consegue criar várias casas. As casas elas poderão ter mais portas, mais janelas, cores diferentes, mas serão baseadas na planta que foi desenvolvida para as casas. Então a planta seria a classe e os objetos seriam as casas construídas a partir dessas plantas aí. Os objetos, então, eles são as instâncias das classes, são as construções a partir das classes aí. Então, esse nome aqui é instância de classe. E elas representam entidades do mundo real. Por exemplo, você pode ter um objeto carro, um objeto pessoa. Dentro do seu código, você pode ter um objeto conta bancária. Ou pode ter conceitos, por exemplo, círculos, conceitos gráficos, por exemplo, círculos, quadrados, cones. Tá? E esses objetos aí, eles vão ter características próprias, que são seus atributos ou propriedades. Atributos e propriedades, mesma coisa aí. E eles vão executar ações, que são os métodos aí. Por exemplo, uma pessoa ela pode correr. Uma pessoa vai poder ter um nome. Então, um atributo seria um nome. O que ela faz, o método aí seria, por exemplo, correr. Então, isso vai ser proveniente da classe que originou. Então, a classe gera o objeto e o objeto vai ter atributos e métodos aí, os quais nós vamos definir mais aí nos próximos slides da nossa apresentação. Os atributos, atributo ou propriedade, tá? Estamos falando a mesma coisa, é uma característica particular na ocorrência, na instância de uma classe. Lembrando que a classe gera o objeto. O objeto, então, ele vai ter características. Por exemplo, se fosse de uma pessoa, se a gente tiver um objeto pessoa, ela pode ter um nome e uma idade aí. Isso aí é um exemplo. Essas propriedades, esses atributos aí, eles podem ser estáticos. Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma determinada data de nascimento, né? Quando ela nasceu aí, essa data de nascimento ela não muda. Então seria um atributo estático. Mas a pessoa pode ter uma idade. A idade ela vai alterar todo ano. Todo ano ficamos mais velhos aí, né? Então pode ser então também os atributos aí, a propriedade também podem ser dinâmicos. Só para a gente ver mais atributos aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, o atributo de uma pessoa, pode ser o nome. A pessoa pode se chamar Lúcia, Fabrini, Leonardo. Pode ser o sexo, né? Masculino e feminino, hoje em dia é gênero. Pode ser o estado civil, né? Casado, solteiro, viúvo, divorciado. Então, eu tenho aqui meus atributos aqui para uma pessoa, que eles podem ter valores diferentes aí. E o que são os métodos? Método é uma lógica contida dentro da classe para dar comportamentos aos objetos. Tá? Se a gente colocar isso aí para quem já está desenvolvendo, né, seriam as funções e os procedimentos que vão estar lá dentro da classe. Tá? Quando você invoca um método, geralmente você passa em mensagens para esse objeto. As mensagens são os parâmetros que eu vou passar nos meus procedimentos ou funções aí. Um método é uma sequência de declarações, uma sequência de comandos, ou seja, seu desenvolvimento, sua programação mesmo, né? E ele vai ter uma identificação aí. Isso aí, se a gente fosse comparar lá com programação procedural, eram as funções ou os procedimentos lá da programação procedural. Tá? Aqui a gente vai chamar de métodos aí. Exemplos de métodos. Para uma pessoa, aí a gente pode criar um método chamado nascer, que vai criar ela, né? Aqui está o bebezinho nascendo. Pode ter um método comer, pode ter um método morrer. Não queremos morrer, né? Mas é um método também. Qual que é a relação entre classe e objeto? A partir, então, de uma classe, a classe lá seria como se fosse a planta da casa, né? Eu consigo construir casas, objetos. Nas classes eu vou definir os meus atributos e os métodos. Esses atributos e os métodos serão as propriedades e o que os objetos farão. Então serão o que os objetos têm e o que eles farão aí. A partir de uma classe eu posso construir vários objetos aí, na minha orientação a objetos aí. Então, a partir da classe eu construo vários objetos. Então, um conceito bastante simples, mas muito poderoso aí.
Como que eu desenho essas classes? Como é que eu represento essas classes? Existem diversas formas, tá? A mais utilizada é usando uma linguagem chamada UML. Em inglês, quer dizer, Unified Modeling Language. Traduzindo para o português, é linguagem de modelagem unificada. Ela é a linguagem padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software em orientação a objetos. Como que representa uma classe? Utilizando a UML, eu vou colocar aqui em cima o nome da classe, dividindo aqui com a lista de atributos e a lista de métodos. Então, eu posso ter uma classe pessoa, com os atributos nome, idade, data de nascimento, e pode ter os métodos nascer, comer, morrer, trabalhar. Exemplo, então, de classe aí. Até adiantei esse exemplo, né? Pessoa. Ela tem como atributo que vai por uma classe pessoa, vai ter quais atributos? Data de nascimento, altura, peso, nome. E ela pode ter quais métodos? Nascer, comer, andar, correr, morrer. Então vai ter vários métodos aí. Então isso aqui é a anotação já utilizando, isso aqui é um desenho, né? Já utilizando a anotação da UML aí. Exemplo de código. Falei que a gente ia trabalhar com pouco exemplo de código, né? Aqui eu estou usando uma linguagem chamada C#, que é uma linguagem que possibilita utilizar-se a programação orientada a objetos. Nela eu vou criar uma classe chamada caixa. Então, class caixa aqui. Esse aqui é o símbolo da linguagem C#, tá? Esse C com esse quadrado aqui, né? Hoje em dia o pessoal chama de hashtag. Então, aqui eu estou criando uma classe chamada caixa, na qual vai ter um atributo chamado lado. Então, tem um atributo, ou uma propriedade dessa classe, né? E, dentro dessa classe, eu tenho um método, aqui vai virar uma função, né? Na qual eu consigo calcular o volume dessa caixa. Então, a partir de eu sabendo qual que é o tamanho aí do lado da caixa, eu vou conseguir calcular o volume dela. O volume, né? O volume, para a gente fazer um cálculo de volume, eu faço a multiplicação dos três lados aí, né? Aqui eu tô levando em consideração, né, que é uma caixa quadrada, né? Os lados são iguais. Então, eu vou ter o lado vezes, esse asterisco aqui é um sinal de vezes aí no desenvolvimento utilizando linguagem C#. Então, lado, vezes lado, eu vou ter um retorno aí, né, do cálculo do volume. Observe que isso aqui é uma função. Se a gente fosse voltar lá nas linguagens procedurais, isso aqui seria uma função. A função aqui passa a ser um método para a classe caixa, onde eu tenho também aqui um atributo lado e um atributo lado. Quais são as linguagens orientadas a objeto? Tem milhares hoje, tá? E é esse nome mesmo, milhares. Tem muita linguagem mesmo. Mas começou aí com o C++, lá desenvolvido nos anos 80 e lançado aí nos anos 90, ganhou muita força com a linguagem Java. Inclusive a Java é uma linguagem puramente orientada a objetos. Tudo que você vai fazer dentro do Java você tem que usar objetos. As outras que eu estou citando aqui, você pode utilizar também linguagem procedural. Exemplo, eu sou desenvolvedor PHP já há alguns anos. Dentro do PHP você pode utilizar classes, objetos e todos os conceitos que a gente viu aí hoje, mas também pode fazer aí programas, scripts também de forma procedural. Então essas são linguagens mistas aí. Tá? Python, a linguagem da moda aí, você consegue também desenvolver utilizando orientação a objetos, o próprio C# que eu mostrei no slide anterior. Então tem diversas linguagens aí. Quais foram as referências que a gente utilizou? Utilizou como base aí, o livro que foi citado aí, o Correia e Tafner, aí, é um livro de 2006, livro que eu possuo ele aqui, para poder montar montar esses slides de hoje aí. Então, na aula de hoje a gente viu conceitos aí da orientação a objeto. É uma área bastante extensa, que tem muitos outros conceitos, tem herança, tem polimorfismo, o próprio encapsulamento também é um conceito bastante extenso aí, o próprio desenvolvimento, explicar isso utilizando linguagens, criar classe,
utilizar as notações do OML, que tem muito mais coisas dentro do OML, então é um conceito bastante extenso. Mas para a aula de hoje o tema era, dentro da orientação de objetos, mostrar os conceitos aí de classes, de objetos, de atributos, métodos. Então foi o que nós mostramos aí. Agradeço aí vocês estarem vendo esse vídeo aí. Obrigado.